De segunda a sexta-feira, a partir do 12h30, você confere aqui na TV Cultura do Vale a nossa programação especial de verão. Uma seleção de reprises de programas, espetáculos e documentários que fazem parte da nossa história. A nossa programação tem o apoio cultural de Acerte, Assessoria Empresarial, Farmapop, Farmácia de Manipulação, GTC, seu acesso à internet sem complicação, e Teto Imóveis. Para cada alegria, um momento. Para cada família, um teto. A pandemia do Covid-19 ainda não terminou. Você já realizou o reforço da vacina? Já está na hora de fazer a segunda ou a terceira dose do imunizante. Procure uma unidade básica de saúde próxima de você. Também é importante não abrir mão do álcool gel, uso de máscara e tente evitar locais com aglomeração. Juntos, vamos vencer o vírus. Hoje nós vamos falar sobre José Alves Antunes Filho. Ele é um dos nomes mais importantes do teatro brasileiro. Além de dirigir peças, papel que desempenhou durante toda a sua carreira, ele também se destacou muito pelo trabalho como pesquisador. Conheça mais sobre esse pedagogo e diretor, agora no Mundo da Arte. José Alves Antunes Filho foi um dos maiores diretores de teatro brasileiro e ficou conhecido como Antunes Filho. Ele nasceu em 12 de dezembro de 1929, na cidade de São Paulo. Faleceu em 2019, no dia 2 de maio. Antunes estudou Direito, mas abandonou o curso para fazer artes dramáticas. E nessa área se destacou como um dos grandes encenadores brasileiros. O Antunes ele tem essa importância fundamental, reconhecida por todo mundo, né, pela crítica, né, pelos estudiosos do teatro brasileiro. Ele tem essa importância de ter trazido elementos brasileiros para o teatro brasileiro. Parece meio estranho falar isso, né? Por quê? Porque antes do Antunes e dessa geração do Antunes que começa nos anos 50 ali, o teatro brasileiro, feito no Brasil, era feito não por brasileiros, mas muito por encenadores italianos, poloneses, que vieram ali por volta da Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra e logo após, vieram da Europa fugindo, né, da guerra, do nazismo e tal. Muitos italianos e alguns poloneses, também outras nacionalidades, vieram para o Brasil em busca de mercado de trabalho e chegaram ali em São Paulo, que era a cidade mais importante, junto com o Rio de Janeiro, no país naquele momento, onde o teatro ainda estava assim, engatinhando, podemos dizer assim, e com as suas experiências prévias na Europa, meio que influenciaram muito o andamento e o surgimento de um teatro brasileiro forte. Então, a gente tinha uma estética muito calcada naquilo que os italianos, os europeus nos trouxeram para cá. Os atores eram brasileiros, mas sob aquela estética ditada por uma realidade um pouco diferente da nossa brasileira, tropical, né? Vamos dizer assim. O Antunes, quando surge, começa a trabalhar com esses diretores italianos num lugar chamado Teatro Brasileiro de Comédia, chamado TBC, que surgiu no final dos anos 40 e durou cerca de 10 anos, né, em São Paulo. É um teatro muito importante, foi um teatro muito importante para a história do teatro brasileiro, em matéria de surgimento de grandes atores, né, Fernando Montenegro, começou lá, Paulo Otran, Cleide Diáconis, Valmor Chagas, bom, a maioria desses grandes atores e atrizes desse período dos anos 50, 60, 70, que fizeram sucesso nesses momentos, passaram pelo TBC, sob a direção desses autores, desses diretores italianos. O Antunes Filho começou como assistente de direção desses italianos lá. E ele, muito jovem ainda, começou, né, a pegar essas técnicas e tudo mais, né? E chegou um momento, especialmente a partir de 53, 54, quando ele vai sair do TBC, do Teatro Brasileiro de Comédia, e vai começar uma trajetória independente, digamos assim. O Teatro Brasileiro de Comédia foi construído e inaugurado em 1948. O TBC foi sede de uma companhia teatral homônima, cujo objetivo era ser espaço para o Teatro Amador de São Paulo. Mesmo com as atividades da companhia findadas, o local continuou recebendo apresentações artísticas até 2008, quando fechou as portas definitivamente. Ainda nos anos 50, Antunes Filho dá início a novas experimentações. O diretor começa a fazer coisas diferentes do padrão apresentado pelo TBC e pela influência teatral italiana. Antunes começa a pesquisar sobre teatro e busca uma linguagem própria, que ele mesmo chama de teatro brasileiro. Não apenas assim usando dramaturgos e textos brasileiros, isso também ele vai usar muitas vezes, né? Mas às vezes também não, e mesmo assim ele vai querer dar uma cara de
atuação de gente brasileira sobre o palco, né? Esses atores, o que esses atores brasileiros têm de diferente que talvez outros atores não tenham no mundo? Então a pesquisa dele muito vai passar por aí. E nessa pesquisa que passa pela linguagem, ou seja, como é que eu coloco uma cena, como é que eu marco uma cena, como é que eu ilumino essa cena, como é que eu introduzo a trilha sonora, esses elementos todos que formam o espetáculo teatral, ele vai se preocupar principalmente com a atuação, né? O trabalho do ator e da atriz em cena. Esse vai ser fundamentalmente a principal pesquisa dele e é o grande legado, me parece, do Antunes, que permanece até hoje. Ele morreu agora recentemente, mas o lugar onde ele trabalhou por 40 anos, chamado CPT, Centro de Pesquisa Teatral, que é um, digamos assim, é um organismo dentro do SESC, do SESC de São Paulo, SESC Consolação de São Paulo. É uma espécie de, não chamo nem de escola, mas é um centro de pesquisa, né, onde atores e atrizes se formam lá, porque, né, tem aulas, tem exercícios e tudo mais, montam-se espetáculos, mas assim, vira quase que uma escola, só que não é uma escola aberta para todo mundo. É bem concorrido para entrar, né, tem uma seleção muito rigorosa, a gente do Brasil inteiro vai para lá, assim, milhares de pessoas, tem um número bem limitado de vagas, porque se sabe que é muito aprofundado esse trabalho de pesquisa que o Antunes faz desde os anos 70 e até agora. Ele morreu, mas o centro continua. A pesquisa de Antunes Filho é bastante voltada sobre como é atuar no Brasil, como é ser ator no país, ou seja, qual é a linguagem do teatro brasileiro. Claro que para desenvolver o estudo, o diretor utilizou como referência grandes nomes do teatro europeu, como o russo Stanislavski e o alemão Bertolt Brecht. E além disso, claro, ele vai investigar técnicas próprias, né? Isso também é muito importante. Elas estão descritas, essas técnicas, principalmente em um livro escrito por um autor chamado Sebastião Milaré, que há uns anos atrás ele publicou um livro chamado Hierofania, o Teatro de Antunes Filho, onde ele descreve todos os exercícios que o Antunes criava desde lá dos anos 50 e foram se sofisticando, né, se fortificando até essa fase final dele, onde ele estava, né, bastante convicto das suas ideias teatrais. Então, essa maneira de trabalhar com o ator, o que ele vai exigir do ator, né, como é que ele vai abordar o trabalho de atuação de personagem, trabalho com o texto dramático, tudo isso ele foi aprofundando muito ao longo da sua carreira, né? E foi, só com um exemplo, assim, ele foi muito longe, assim, ele foi falar do taoísmo, ele foi falar do yin yang, ele foi falar de culturas hindus, então ele realmente faz uma pesquisa muito ampla e vai extraindo dessas filosofias, né, coisas que ele vai tentar aplicar, ele vai de fato aplicar no trabalho de atuação. A pesquisa sempre fez parte da vida de Antunes Filho, assim como a direção de peças teatrais. A última peça dele como diretor foi estreada em 2018. No entanto, um dos principais trabalhos dele foi a versão de Macunaíma da obra de Mário de Andrade. A peça percorreu 20 países. O Antunes foi um diretor que viajou pelo mundo inteiro com seus trabalhos, né? Especialmente a partir do Macunaíma, que ele monta em 1978, que faz uma carreira incrível no Brasil, veio para o Rio Grande do Sul, foi para Porto Alegre, apresentou em muitas cidades brasileiras e foi para muitas cidades para fora do Brasil. A peça ficou mais ou menos 10 anos circulando. O elenco mudava um pouco, mas assim a encenação era a mesma do Antunes. Então, Macunaíma foi um trabalho, um divisor de águas, muitos falam, né, da história do teatro brasileiro, porque ele vai usar procedimentos inéditos ainda, né, dentro de um teatro que muitas vezes era um teatro mais realista, ou um teatro, pensando assim nos anos 70, um teatro engajado politicamente. Não que ele não fosse engajado, mas o engajamento dele não era tão explícito, né? Ele procurava falar das raízes brasileiras de uma outra forma que não aquela assim panfletária. Então, Macunaíma é um trabalho fundamental. Nos anos 80 e anos 90 ele vai trabalhar com peças do Nelson Rodrigues de uma forma que ninguém havia trabalhado ainda. A gente pensa em Nelson Rodrigues, já conheço. Nelson Rodrigues tem aquela maneira assim meio chocante de falar da família e tal, mas ele foi nas raízes, né? Os arquétipos, ele trabalhava muito com a questão do Jung. Então, ele foi longe, como eu falei, né, para conseguir tornar esses textos, né, além daquilo que estão na superfície. Paraíso Zona Norte, que é uma dessas peças, né, que a gente falou que ele usou o Nelson Rodrigues, então ele fundia dois textos, A Falecida e Os Sete Gatinhos, um mesmo espetáculo, né, Paraíso Zona Norte. Outra que chamava Nelson Rodrigues, O Eterno Retorno, outra peça que ele usava Nelson Rodrigues, né, Nova Velha História.
uma peça também um pouco depois dos anos 90, em que ele criou todo... não se falava em cena palavras compreensíveis, língua portuguesa, por exemplo. Foi criado todo um dialeto pelos atores e tudo era feito com esse dialeto e se entendia. Eu não assisti, mas eu sei de relatos desse trabalho. Então tudo era compreendido pelo chamado Gromerô, que é essa língua inventada. Ele montou tragédias gregas nos anos 2000, Antígona, Medeia. E tem um trabalho muito interessante dele, que não é um espetáculo só, mas é meio que uma cadeia de espetáculos que chamava-se Prêt-à-Porter, que ele criou lá dentro do grupo dele, o CPT, Centro de Pesquisa Teatral. O que era o Prêt-à-Porter? Teve Prêt-à-Porter 1, 2, 3, 4, 5, 6, teve várias edições. Eram espetáculos muito simples em questão de produção, geralmente com 2 atores apenas, com um cenário muito simples, muito próximo do realismo, sem grandes cenários gigantescos e tal, com uma proximidade inclusive do público, em que o Antunes ele dava uma liberdade muito grande para os atores criarem tudo, a dramaturgia inclusive, figurino, iluminação, trilha sonora, e atuação obviamente, e o Antunes coordenava. Ele não dizia que ele dirigia, ele dava aquela coordenação de fora, mas pesava sobre os atores e as atrizes, toda a responsabilidade artística desse projeto. Esses trabalhos evidenciam Antunes Filho como um importante diretor no teatro brasileiro. Mas durante toda a carreira, o trabalho de pesquisador também coloca o artista em destaque enquanto pedagogo, fazendo um trabalho único no país. A pesquisa que ele fez é muito própria dele, assim, ninguém fez nada parecido no Brasil e ouso dizer que em outros lugares, com essas influências dele, fora do Brasil também. Então, o que ele fez fez durante esse tempo todo, ninguém fez parecido. Agora, não dá para dizer que ele foi o único diretor ou diretora que tenha trabalhado com uma pedagogia própria. A gente tem outros exemplos também dessa mesma geração do Antunes, José Celso Martinez Correia, do Teatro Oficina, o Augusto Boal, que trabalhou no Teatro de Arena, mas depois saiu do Arena e continuou com o seu trabalho. Augusto Boal é o homem de teatro mais conhecido fora do Brasil, brasileiro conhecido fora do Brasil. Boal é muito amado nos Estados Unidos, na Europa ele é muito admirado e é alvo sempre de pesquisa o tempo inteiro. Brasil também, mas é muito interessante, que essa personalidade tenha tomado essa proporção fora do Brasil. Então, o Boal é outro exemplo, o Zé Celso é outro exemplo, o Antunes e outros tantos, Mas, assim, a originalidade da pesquisa, o rigor com que o Antunes Filho conduziu essa pesquisa, isso realmente o diferencia de outros tantos, como a gente falou agora. O Mundo da Arte te apresentou hoje o Antunes Filho, um dos nomes mais importantes do teatro brasileiro. Diretor e pedagogo, ele se destacou justamente por iniciar uma pesquisa sobre o fazer teatro no Brasil. Antunes faleceu em 2019, mas seu legado permanece devido à importância e singularidade para a arte nacional. Um lugar que busca sempre humanizar as relações entre empresa e pessoas. Assim é a Acerte. Com 24 anos de atuação, a Acerte Assessoria Empresarial elabora projetos com foco em recrutamento e seleção, cursos e palestras, consultoria, orientação profissional e orientação de carreira. Por ser uma empresa de recursos humanos, a Acerte tem como propósito descobrir, integrar e aprimorar talentos, assim humanizando as relações entre empresas e pessoas. Precisa de algum apoio em recursos humanos? Entre em contato conosco. Acerte Assessoria Empresarial. Em 1990, nós iniciamos o nosso sonho da imobiliária Teto e desde então a gente te ajuda a realizar o teu sonho da casa própria. Venha conhecer o Home Club Timbaúva, o Residencial São Miguel, o Loteamento Porto Rico e outros. Somos correspondente Caixa e trabalhamos com financiamento, empréstimo consignado, abertura de contas e consórcio. A Teto é uma empresa familiar e, junto com os colaboradores, atua com dedicação e zelo ajudando a todos. E hoje estamos na 2ª geração administrando a empresa. Venha nos visitar, Imobiliária Teto.
Nós estamos na Escola Municipal de Ensino Fundamental 5 de Maio, localizado no bairro 5 de Maio. Vamos falar do projeto, do trabalho dos alunos do 9º ano sobre primeiros socorros. Um trabalho apresentado primeiramente numa feira interna da escola, né, juntamente com outros projetos também de alunos do 9º ano, e depois apresentado na feira municipal, então a FEMIC, né, onde elas levaram um trabalho sobre primeiros socorros. A ideia partiu da Miriam, que é a outra integrante do grupo, que ela passou por uma situação que, na hora, assim, ninguém sabia o que fazer. E ela trouxe essa ideia para nós, porque nós também nos interessamos pela área, né, que tem a ver com medicina. E daí surgiu dela a ideia e a gente gostou e começou a pesquisar. A gente pesquisou bastante em casa, uma veio na casa da outra, a gente veio aqui na escola muitas vezes também, pesquisou em sites, no manual do socorrista. A gente também conversou com pessoas especializadas, pessoal da SAMU também. A mãe de uma integrante também está fazendo enfermagem, então ela ajudou bastante. Bom, o trabalho assim, primeiramente surgiu da ideia delas, assim, dessas alunas, da questão delas verem assim, que as pessoas têm muitas dúvidas, né, em relação de como agir nos primeiros socorros. E realmente assim, elas conseguiram ter bastante informações, conseguiram ir na saúde, ter ajuda de muitas pessoas, assim, de profissionais, que teve uma coisa que me preocupou bastante, assim, na questão de ter informações corretas, né, de ver o que poderia ser falado por público, né, que tem coisas que nem sempre uma pessoa leiga, né, pode fazer. E só que elas conseguiram ter informações, fizeram treinamento com pessoas qualificadas e conseguiram passar, né, essas informações. E eu vi que isso despertou bastante interesse assim, do público que foi conhecer o trabalho delas e que elas conseguiram dar umas boas noções para quem não tem conhecimento algum, né, do que fazer no momento de uma emergência. E a gente vê muito assim, a questão dos alunos, que na escola acontece muito, né? De um pequeno acidente, um desmaio, né? Às vezes os professores, a gente precisa desse conhecimento do que fazer, né? Como agir. A importância que a gente vê é principalmente a questão da pesquisa, né? Da iniciativa dos alunos. Primeiro, daí partir a ideia deles, né, que a ideia vem dos alunos, e a parte da pesquisa, que eles precisam pesquisar, a gente orienta o trabalho, né, desde o momento que as alunas decidiram fazer esse trabalho de primeiros socorros, eu fui orientando principalmente a questão assim, de ter as informações corretas, mas elas que foram buscar as informações, elas que foram pesquisar, e a questão da pesquisa a gente acha muito importante. Dos alunos pesquisarem, né, eles terem essa fundamentação teórica e não só nós levarmos as informações, mas eles pesquisarem as informações, obterem as informações a partir das ideias deles, né. Eu acho até que a repercussão foi bem melhor do que nós imaginávamos. A feira, a gente fez primeiramente como a gente fez a feira interna, que a gente tinha bastante preocupação, porque os alunos tinham muitas dúvidas também, por não saber como funcionava. E a gente viu que eles saíram super bem. A questão deles ter que apresentar um trabalho, de ter postura, né, da maneira deles apresentar, e a autoestima deles melhora muito, que os outros se interessam em querer saber, em querer conhecer o trabalho que eles fizeram. Então a gente viu que para os alunos é muito bom, funcionou super bem, que a gente tem expectativas do ano que vem seja maior até a nossa questão de números de trabalhos, né. Pelo menos a gente quer sentir orgulho de ter passado para as pessoas, que é uma coisa importante, né, para a sociedade. Pode até salvar uma vida de alguém, um momento de socorro.